Eu comecei em carteira assinada a trabalhar na venda direta de 17 para 18 anos, mas eu costumo dizer que desde os meus 11, 12 anos eu já entrei na venda direta, porque minha mãe era uma consultora de beleza, e então eu saía com ela para revender produtos, eu sabia o quanto aquilo era impactante na minha vida e ajudava os meus extras em casa, vamos dizer assim, a pizza no domingo, sabia que ajudava um brinquedinho ou um doce, e também já começava até a revender para os amigos. Nessa idade a gente começava a usar desodorante, escutava muito minha mãe falar para as pessoas: você já não vai comprar na farmácia, você já não vai comprar no supermercado um produto de cosmético, compra comigo que ainda você me ajuda. Então eu cresci muito com isso, e como eu falei, com 17 para 18 anos, eu tive o prazer de entrar na Natura, e a cada 2 anos eu fui mudando de áreas, de cidade, de estado, de país. Então, fiquei quase 20 anos também na empresa, então foi uma grande experiência e pude conhecer muito do nosso país, viajar de norte a sul, morar no Nordeste, morei em várias cidades, depois tive a oportunidade de morar na América Latina, no Peru, na Argentina. Então, a vida, através da venda direta, me deu muitos ensinamentos, e independente das áreas que eu passava, dos locais que eu atuava, eu via como esse nosso modelo de negócio ele é muito inteligente e ele é muito recompensador, né? A gente consegue transformar, muitas vezes através da beleza, através dos serviços, a vida de famílias inteiras. É muito gratificante a gente ouvir pessoas, encontrar com pessoas que falam que pôde formar um filho, que pôde dar uma boa educação, que pôde fazer uma viagem pela primeira vez, e tantas coisas lindas que a gente escuta no decorrer dessa jornada. E eu cada vez mais tinha certeza que era esse modelo de negócio que eu queria seguir para minha vida, né? Depois eu tive também o prazer de ser convidado para trazer ao Brasil uma empresa americana, que chama Juness. Tenho visto gente da Juness aqui com a gente, e que foi uma jornada também maravilhosa. A gente começou em 2015 e fiquei até 2019 também como presidente, não só do Brasil, tive a oportunidade de ser presidente da Argentina também. E em 2019, muito contente com a empresa, com o trabalho, eu recebi uma oportunidade de ser sócio da Embeleze. A Embeleze é uma empresa de cabelos no varejo, né? Então, todo mundo conhece, e fiquei muito contente porque eles tinham a vontade de trabalhar com a venda direta. Só que a gente lançou, graças a Deus, começa a coisa a acelerar, mas veio a pandemia, o varejo sofreu bastante, e empresas de venda direta, você precisa ter bastante capital, dinheiro mesmo, para acompanhar todo o crescimento, porque quanto mais você começa a crescer, mais capital, inclusive, as empresas precisam gerar, e uma empresa de varejo é muito diferente de venda direta, né? Um varejo, muitas vezes, você recebe uma encomenda e compra. A venda direta, você tem que estar um monte de produto lá disponível para cada consultor, cada líder. Você não tem certeza o que ele vai comprar e quando, mas você ter para entregar. Então, esse nosso modelo de negócio é diferente. E aí, nesse período, eu comecei a receber convites de algumas outras empresas, algumas de fora do país, outras que são do Brasil. Vocês imaginam que muitas empresas querem começar negócio, e eu aprendi eu tenho falado bastante isso nas todas as minhas reuniões, em tudo que eu tenho participado, inclusive com imprensa, com todo mundo, que na minha cabeça, eu tenho falado muito isso, na minha cabeça, depois de 30 anos trabalhando com venda direta, na minha cabeça já tinha muito claro o que eu queria para mim, para ser um gestor, para ser conforme a Débora falou, diretor, presidente, CEO, mas para ser o representante da empresa, ser o número 1 da empresa no seu país. Eu tinha muito claro o que eu queria para mim. E eu tinha deixado claro que eu não ia abrir mão dessas coisas que eu acredito, que eu aprendi na venda direta. Essas coisas que eu aprendi e que servem para mim
não necessariamente serve para você que está escutando aqui. Você como uma pessoa que busca uma oportunidade, que é um líder, talvez muitas delas sirvam também. Mas o que é importante é que cada um, quem já trabalhou em venda direta, que chegue às suas conclusões do que é importante para vocês, e quem nunca trabalhou, que faça um pensamento, entenda bastante. Por quê? Porque, para mim, eu já sabia o que eu queria e não abri a mão disso. Então, vou até contar para vocês entenderem e para algumas pessoas, algumas das coisas fazem sentido. Mas, para mim, como gestor, eu coloquei algumas regras, que eu só ia aceitar um novo desafio se atingisse esses pontos. Primeira dela, eu não ia trabalhar mais em empresa que não tivesse fábrica própria. Por que isso? Porque eu sofri muito em relação a isso. Estou vendo gente que trabalhou comigo na Junessa, então eu posso dar exemplos quanto a isso. A empresa não tinha fábrica própria, aí a gente tinha um produto incrível, Instantly Ageless, que esticava a pele, que todo mundo gostava, mas ninguém tinha. A fábrica não é própria. Depois de 3 meses, 6 meses, já começam a aparecer outras empresas, outras marcas. Então, muitas vezes, você não tem controle. Então, você pode ter, entre aspas, né, cópias, imitações, você pode ter mudanças de preço que não está no seu controle. Então, vem uma pandemia ou a fábrica não quer mais te vender naquele preço, isso impacta diretamente no preço para o consultor. Então, isso para mim virou uma condição, porque eu sei da diferença que faz isso no dia a dia. Eu vou sempre repetir, até cansar vocês, que isso serve para mim, e que cada um vai entender o que serve para cada um. Mas, para mim, isso era um ponto importante. O segundo ponto importante, para mim, eu não iria mais representar uma empresa que não estivesse em pelo menos 20 a 30 países. Por quê? Porque no nosso modelo de negócios, na venda direta, eu sei que em alguns meses, daqui 2 anos, daqui 10 anos, a gente vai ter altos e baixos. Acontece muito. E quando acontece um alto e baixo, ou você pode ter muito estoque e não ter para vender, ou falta estoque, não sei o quê, e aí você precisa ter os outros países para te ajudar. Quando a China não vai bem, o Brasil pode ajudar a China. Quando o Brasil não vai bem, a China pode ajudar. Quando você está em poucos países ou num país, o risco é muito grande. E tem muitas empresas que, quando começa a ir mal no país que existe, aí quer correr para outro país, mas aí não adianta, porque você quer fazer dinheiro do outro país para salvar o seu, e eu não acredito nisso. Então, para mim é importante, enquanto está acelerando, enquanto está crescendo, que tenha investimento em outros países, porque hoje o mundo virou global e a gente precisa ter, é como se fosse o mundo fosse um país, assim que eu considero. Então, isso era outra condição que eu coloquei para mim. A terceira e muito importante, que é o que eu acredito também, é o tipo de produto e a qualidade de produto. Né? Se eu não for apaixonado, se as pessoas que estão ao meu redor não for usar, eu particularmente, aí de novo, eu não acredito em empresas que tenha 1 ou 2 produtos. Porque eu acabei de falar, podem copiar, né? Nossa, isso aqui é exclusivo. Tudo bem, exclusivo por quanto tempo? Né? E também não acredito desses produtos muito caros e que você não usa no dia a dia. Então, muitas vezes, eu não queria trabalhar numa empresa que eu tenho que convencer o que o produto faz, o consultor nosso tem que convencer o que o produto faz. Muitas vezes tem que convencer que empresa é essa, porque o nome é novo, é difícil, então você tem que falar, olha, essa empresa é nova, ó, mas acredita em mim. Ó, o produto é bom, mas acredita. E ó, você nunca usou um produto que ou você cheira e melhora, ou você toma e se cura, ou você tem que convencer muita coisa. Eu não acredito, eu acredito em produto que eu contei para vocês da minha mãe, que a pessoa compra todo dia e, ao invés de comprar na farmácia, vai comprar com as consultoras, com os líderes. É isso que eu acredito. Eu acredito em perfumes maravilhosos, eu acredito em shampoo, eu acredito em produtos para o rosto, vitaminas, o que as pessoas consomem no dia a dia, né? Então, e de novo, e de qualidade, né? Então, esse era outro ponto que eu coloquei para mim. O outro muito importante, que esse eu acredito que serve muito para vocês também, para todo mundo e não só para mim, é sempre ir a fundo e conhecer os donos, né, e a história dos fundadores das empresas. Porque muitas vezes eu ouvi mesmo nas empresas que eu passei, ou de amigos de outras empresas, que falam,
essa pessoa aí já veio para o Brasil, já vendeu empresa, essa pessoa sempre faz uma empresa para vender, e às vezes a gente quer tapar o sol com a peneira, e depois vai ver que a empresa é vendida mesmo, né? Então, estou dando um exemplo, porque pode ser vendida, ou pode terminar, ou porque a pessoa desistiu. Então, é sempre olhar um pouco das crenças, dos valores, o que os donos acreditam e a visão para onde eles querem ir, né? E o último, para mim, o plano de negócio, né? Entender se o plano de negócio ele está feito de uma forma que eu acredito, se as pessoas são remuneradas de forma justa. E na minha cabeça, o plano de negócio ele tem que ser bom, mas ele não tem que ser quando vocês ouvirem assim, esse é o melhor paga do mundo ou do país, fogem, porque essa empresa não vai durar. Porque a gente já sabe o quanto se pode pagar, o quanto se pode dividir, então não existe milagres, né? Se a empresa, o valor que a empresa pode pagar, e se a empresa paga os impostos corretos, se paga tudo correto, não tem milagre de dizer que paga um montão, porque a empresa não vai ser sustentável. Então, esses pontos foi o que eu coloquei para mim nessa minha fase de carreira, e a Farmácia foi a única empresa que passou por todos esses pontos importantes, né? Então, a nossa fábrica, para quem já viu vídeos, nem é uma fábrica, né? É uma cidade com muitas fábricas dentro, nossa, e que faz, nem eu esperava, mas a gente faz até a tampa, a gente faz até a embalagem, então a gente não depende nem desse tipo de terceirização. Então é muito legal, temos, e você vê que é feito com muito amor e carinho para receber os líderes do mundo inteiro. Então a gente tem um hotel lá dentro, né? A gente tem um resort lá dentro com piscina, e é maravilhoso dentro da Pharmacity, que a gente chama, e muitos líderes, se Deus quiser, em breve estão lá nos visitando e vão poder contar e dar depoimentos. Em algumas reuniões que eu tenho feito, como essas, eu já tenho o prazer, a oportunidade de conversar com líderes que estão em outros países e eles mesmos contam e mostram, mas sonhando, e sei que esse sonho falta pouco tempo para os brasileiros poderem contar e visitar. A segunda coisa que eu mencionei, bastante importante para vocês, quando eu falo um pouco de estar em vários países, então a empresa não para de crescer, cada vez abrindo novos mercados, então, como eu falei, no momento forte, a gente está abrindo, esse ano já começamos com Colômbia, né? Agora a gente tem Brasil, Equador, Peru, Londres, pelo que eu estava entendendo, já está para abertura na Europa, e assim vai. Tem vários países aí no pipeline, assim, nos próximos anos, é muito bacana. Eu sei que tem muita gente ansiosa também para alguns países da América do Sul, então a gente também está trabalhando e vai ter muita novidade em breve por aí, mas eu estou falando dos que já foram comentados da América do Sul. E aí eu falei para vocês de produtos. Óbvio, quando vocês ouvirem de mim, da Débora, do Leandro e dos que convidam que os produtos são maravilhosos, vocês podem até ficar na dúvida, porque a gente está falando dos nossos produtos que a gente ama e que a gente gosta. Mas uma coisa que eu sempre falo é assim, contra números, a gente não tem argumento. Então, assim, hoje, né, eu falei para vocês que eu trabalhei na Natura, a Natura tem excelentes produtos, por isso que é uma das líderes de mercado no Brasil. A Farmácia é líder de mercado, a empresa número 1 na Turquia, um país que é uma referência no mundo de cosméticos. Para você ser número 1, os produtos têm que ser bons, porque você é número 1 há muitos anos, maior que grandes empresas. Então, não preciso contar eu para vocês que os produtos são maravilhosos, são os nossos resultados que demonstram isso, né? Então, a gente já está em 25º, 7º, já nem lembro das maiores, ainda sem contar a Colômbia, sem contar o Brasil, sem contar os países que estão abrindo e todos que vão abrir, né? Competindo para em breve estar entre as 20 maiores, as 10 maiores e quem sabe, se Deus quiser, os top 5 e número 1. Então, quem sabe não, né? Vou refrasear. Sem dúvida, para a gente estar entre os 5 maiores e o número 1. Então, temos todas as condições para isso. Falei para vocês também dos donos, e quando eu falo dos donos, a história é maravilhosa, o fundador, infelizmente, falecido, temos linhas incríveis de produto dele, mas a história dele, tudo que ele fez é incrível, assim, quando vocês forem visitar a Farmácia, a gente tem um museu que mostra tudo que ele ganhou, mas para mim, particularmente, o que mais me impressiona é que ele desenvolvia fórmulas muito especiais, e essas fórmulas, inclusive no começo era para farmácias, né?
e também para o exército. Então, os exércitos, as pessoas iam machucadas, cansadas. Depois vocês vão ouvir isso dos donos, mas eles faziam, ao invés da piscina ser de água, a piscina era de remédio, assim, de coisas para o pessoal do exército mergulhar e se curarem. Então, é tanta história legal e com vários motivos que a gente fica impressionado. E aí vem a segunda geração, que vai aumentando a fábrica, vai crescendo, e a nossa terceira geração que está expandindo pelo mundo, né? Então, vocês vão ver super jovens, 20 e poucos anos, com muita vontade, que, né, nós fomos a primeira empresa já há muitos anos falar de beauty influência, né? Influenciadora da beleza, ou influenciador só, como a gente gosta de falar, que daqui a pouco vocês vão ver um monte de empresa tá falando, copiando, mas a Farmácia já faz isso há algum tempo. Então, vem essa parte da juventude. Agora, quando você vê avô, pai, né, e os netos, você vê que é uma perpetuidade, assim, vocês veem que é uma empresa que constrói para o mundo. Os meninos, os dois nasceram lá dentro, eles foram criados lá dentro, eles aprendiam tudo da fábrica, do centro de distribuição, para depois ir para o mundo trazer essa experiência e cuidar das operações internacionais. Então, aí também falando, comentei para vocês do plano de negócios, eu acho que mais do que falar é vocês contatarem e conhecerem as pessoas, mas realmente quem vem com a gente se apaixona. Eu converso muito com pessoas que vêm de outras empresas ou que é a primeira vez e ficam realizados com tudo que está acontecendo. Então, só para finalizar essa minha primeira história, eu quando aceitei o desafio da Farmácia desde o começo do ano e fui mergulhar nisso, eu passo 2 semanas fora do Brasil, em cada escritório, conversando com muita gente, cuidando de todas as partes burocráticas. Eu, para ser sincero, o meu plano era chegar a setembro, outubro e contar para as pessoas, vamos em breve começar a Farmácia. Só que desde fevereiro, março, quando as pessoas me viram na Europa, quando eu estava no evento de lançamento de Portugal, aí a informação vazou, que eu já estava aqui, fotos. Então, essa parte virou uma parte boa e ruim. A ruim é porque muita gente, desde março, abril, bastante ansiosos, e assim como nós que estamos trabalhando no corporativo, e já começa agora em maio, já começa em junho, já começa em julho, mas nós temos que fazer as coisas certas e estamos num país, numa empresa muito correta e num país que exige um monte de legislação e coisas. Então, trabalhamos nisso, graças a Deus, tudo bem dentro dos prazos que a gente planejou. Essa é a parte ruim, né, da pressão das pessoas que já estão com a gente. Mas a parte boa, que para mim é maravilhoso, é não imaginar que em tão pouco tempo, nem a gente falando para ninguém, a gente já tem tantas pessoas apaixonadas, como essa sala que está lotada e gente esperando e teve que abrir o YouTube. Então, mostra a força que essa empresa, sem começar, né, nem Já Instagram. passamos dos 100 também no YouTube, tá? Olha só. Então para mostrar para vocês a força que a marca e essa empresa tem. Porque agora eu posso contar para vocês, eu tenho um carinho, um respeito imenso por todas as marcas. Vocês nunca vão me ouvir falar de nenhuma outra marca, de concorrência. Eu acho que nós temos no Brasil espaço para todo mundo. Mas o que eu sinto, porque as pessoas me buscam muito, é que o Brasil está carente de uma oportunidade como a nossa. Uma oportunidade, como eu falei, temos mais de 300, 400 produtos. Então, se a pessoa não gosta de maquiagem, a gente tem a perfumaria. Não gosta da perfumaria, a gente tem os tratamentos para o rosto, a gente tem desodorantes, a gente tem os nutracêuticos, né? Nossos shakes, ômega 3, vitaminas, colágeno. Então, a gente tem para todo mundo produtos, como eu falei, premiados e preços maravilhosos para o nosso país. Então, a gente vem atraindo tanta gente que tinha muita vontade de ter uma empresa como a nossa, só que a maioria das empresas como a nossa não está no multinível. Ela muitas vezes ou está no varejo ou está na venda direta tradicional, que é só a venda. Então, hoje nós somos um presente para o nosso país, isso me deixa muito feliz de dar oportunidade para tantas pessoas. São mais de 4 milhões de consultoras espalhadas, revendendo produtos e querendo ganhar mais dinheiro, não só revendendo. Então, a gente acaba atraindo gente de muitas empresas
que só não é multinível, né, e só consultoras. Então, isso nos deixa bastante animado e na certeza que o nosso crescimento, nem começamos e já está esse movimento que vocês estão sentindo e vendo por aí. E eu não tenho dúvida que pessoas especiais como vocês que estão essa hora, independente de vocês estarem com a Pharmacy, começarem com a Pharmacy ou não, mas tenho certeza que vocês vão ouvir bastante da nossa empresa e vão se orgulhar e vão ser consumidores ou vão ser consultores ou no mínimo vão dizer que participou desse nosso primeiro encontro juntos por aqui, de muitos que a gente vai ter.